Hi everybody, Teacher Lucas here, welcome to LP Idiomas. Hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre how much e how many. Vem comigo! Quer ficar por dentro das novidades e acompanhar melhor as aulas? Entra para o meu canal no Telegram, o link está na descrição. How much and how many. O how much e o how many são usados logo no início das frases interrogativas para perguntar sobre a quantidade. O how much ele é usado antes de um substantivo contável. Se você não viu a aula que eu fiz sobre substantivos contáveis e incontáveis, eu vou deixar o link na descrição e também aqui no card clicável para você conferir. A estrutura das perguntas ela fica a seguinte. Primeiramente, nós temos o how much, depois o substantivo incontável, depois um auxiliar, seguido de um sujeito, o verbo principal da frase e um complemento. Então fica assim, num exemplo. How much sugar do you need for the cake? Quanto açúcar você precisa para o bolo? Então aqui eu tenho how much, perguntando sobre a quantidade, né, de um substantivo incontável, que no caso aqui é sugar, que é o açúcar, não dá para contar, por isso que nós chamamos de incontável. Depois nós temos o auxiliar, que é o do, o sujeito, que é o you, o verbo, que é o need, e esse verbo ele pede um complemento, porque ele é o verbo precisar, então quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa para o bolo. Agora, how many. How many é usado antes dos substantivos contáveis, aqueles que dá para contar. A estrutura das perguntas ela fica a seguinte. Primeiramente nós temos então how many, seguido de dessa vez um substantivo contável. Então nós temos o auxiliar, o sujeito, o verbo e o complemento se precisar. Então aqui um exemplo. How many eggs do you need for the cake? Quantos ovos você precisa para o bolo? Então aqui nós temos o how many, perguntando a quantidade de um substantivo contável, que no caso aqui são os ovos, eggs. Depois nós temos o auxiliar do, sujeito you, o verbo need, que aqui também precisa do complemento for the cake. How many eggs do you need for the cake? Agora nós vamos ver aqui o uso do how much com a preposição of e do how many também com a preposição of. Nós usamos how much of ou how many of todas as vezes que houver um determinante antes do substantivo. Mas o que é um determinante? Um determinante, então, é uma palavra que aponta para o substantivo. Por exemplo, se eu digo assim, this cake, este bolo, a palavra aqui this é o determinante porque aponta para o substantivo cake, que é o bolo. That table, então nós temos aqui o determinante that, que é aquele ou aquela, né? Se referindo ao table, que é a mesa, aquela mesa. Depois, my purse, se referindo à minha bolsa, né? Caracterizando como posse minha. E etc. São vários os determinantes que podem haver. Eu vou mostrar aqui um exemplo, então, para vocês. How much of that cake is mine? Então, veja que eu usei a preposição of aqui, porque nós temos o determinante that. Quanto deste bolo é meu? Qual que é a minha parte nesse bolo? Agora nós vamos ver uma outra característica, que é a omissão do substantivo. É possível usar how much ou how many sem o substantivo quando for óbvio para a pessoa que recebe a informação de qual substantivo que se trata. Então é o contexto que importa aqui. Vejamos. Um exemplo, então. Em uma conversa com o vendedor, o cliente pergunta how much, que é quanto. Neste caso, então, por causa do contexto, o vendedor ele sabe que o cliente está perguntando sobre dinheiro. Então, how much. Agora aqui um outro exemplo. Em uma conversa entre um casal, esse casal está preparando um bolo novamente, né? O marido aponta para os ovos e pergunta how many of these? Quantos destes? Então, como ele apontou, e está muito claro que ele está se referindo aos ovos, então ficou dispensado o uso do substantivo aqui. Ele pode dizer simplesmente how many of these.
Muito obrigado a você que ficou até o final desta videoaula. Não vá embora sem deixar o seu like, também verificar a sua inscrição e o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. LP Idiomas fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até logo!